Olá, boa tarde, boa tarde, boa noite, bom dia. Que Deus abençoe vocês, com saudade de cada um. Então hoje eu vou falar sobre os dogmas, da fé da Igreja Católica. O que são dogmas? Refere-se a esse encontro do nosso 12º encontro da caminhada de preparação para a confirmação do sacramento do Crisma. Então, mais uma vez, sou eu, Diácono Adilson, da Igreja Católica Apostólica Romana, atuante da paróquia São Vicente de Paulo, onde o padre responsável é o padre Célio Barbosa, da Diocese de Nova Iguaçu. Então, estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus eterno e todo-poderoso, derrame as suas bênçãos sobre cada um desses catequizando que estão nesse caminho do Crisma. Que eles fortaleçam a sua fé, sejam iluminados pelo Espírito Santo e confirme fielmente o sim para a confirmação desse sacramento ao qual eles estão se preparando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, dogma é uma verdade revelada sobre a fé absoluta. E qual é a importância do dogma? A importância do dogma é revelar aquilo que foi definido, para tirar o pensamento antigo que achar que o dogma é aquilo limitado, é uma coisa que está engessada. Não. Dogma é para controlar um comportamento do cristão, para fortalecer a fé de um cristão. É a luz para o nosso caminho da fé. Ele ilumina e nos torna seguro. Todo católico é convidado a enxergar o dogma enquanto a caridade feita ao nosso favor da Igreja Mãe. Os dogmas são como estaca que delimitam o itinerário da nossa vida e da nossa fé. Conforme a encíclica católica número 89, sejam sim estacas ou luzes, eles nos mantêm seguros no caminho e nos leva ao céu. Os dogmas da Igreja Católica, porque são características romanas que confirmam que o dogma é uma verdade que está contida, implícita ou explicitamente, ela uma revelação divina, ou que tem a ela uma conexão necessária, para que estas verdades se tornem em dogma, precisam ser propostas pela lei, pela Igreja Católica, diretamente à sua fé, à sua doutrina, através de uma definição solene e infalível pelo Supremo Magistério da Igreja, Papa ou Concílio Ecumênico com o Papa, e do posterior ensinamento destas pelo Magistério Ordinário da Igreja. Para que um dogma seja proclamado ou classificação solene aconteça, é necessário 2 pontos. Primeiro, sentido deve estar suficientemente manifestado como sendo uma autêntica verdade revelada por Deus. E a segunda é, a verdade ou doutrina em causa deve ser proposta e definida solenemente pela Igreja como sendo uma verdade revelada a uma parte integrante da fé católica apostólica romana. Irmãos, vamos lá. Os mais importantes dogmas que tratam de assuntos como a Santíssima Trindade e Jesus Cristo foram definidas nos primeiros concílios ecumênicos. O Concílio Vaticano I foi o último a definir verdades dogmáticas, primado e finalibilidade do Papa.
As definições dos dogmas mais recentes estão o da Imaculada Conceição, em 1854, e da Assunção de Nossa Senhora, de 1950. E os dogmas católicos são dogmas sobre Deus, dogmas sobre Jesus Cristo, dogmas sobre a criação do mundo, dogmas sobre o ser humano, dogmas mariano, dogmas sobre o Papa e a Igreja, dogmas sobre os sacramentos e dogmas sobre as últimas coisas. Esses 8 pontos, ele refere-se a uma existência de 49 dogmas principais, mas ele está subdividido em 8 categorias. Dogmas sobre Deus. Ele está subdividido em 5 itens. A existência de Deus, a existência de Deus como um objetivo de fé, a unidade de Deus, Deus é eterno e a Santíssima Trindade. Em Deus há 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, e cada uma delas possui a essência divina, que é numericamente a mesma. Dogmas sobre Jesus Cristo está subdividido em 8 itens. Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e Filho de Deus por excelência. Jesus possui 2 naturezas que não se transformam e nem se misturam. Cristo é o possuidor de uma íntegra natureza divina e uma íntegra natureza humana, metade homem, metade divino. Cada uma das naturezas em que Cristo possui sua própria vontade física é uma própria operação, existente também em 2 vontades físicas e 2 operações físicas de modo indivisível, de modo que seja conversível, de modo inseparável e de modo não confuso. Jesus Cristo, ainda que homem, é um filho natural de Deus. Jesus Cristo imolou-se a si mesmo na cruz como o verdadeiro e o próprio sacrifício. Cristo não resgatou e reconciliou-se com Deus por meio do sacrifício da sua morte. Ao 3º dia, depois de sua morte, Cristo ressuscitou, glorioso entre os mortos, e o 3º dia, ressuscitado por sua própria virtude, se levantou do sepulcro. Cristo subiu em corpo e alma aos céus, está assentado sim à direita de Deus Pai, ressuscitou entre os mortos e subiu ao céu de corpo e alma. Oh glória! Dogmas sobre a criação do mundo. Tudo que existe por Deus a partir do nada, né? A criação do mundo do nada. Não apenas é uma verdade fundamental da revelação cristã, mas também que ao mesmo tempo chega a alcançar a razão com apenas suas forças naturais, baseando-se nos argumentos cosmológicos e, sobretudo, no argumento da consistência. Caráter temporal do mundo, conservação do mundo. Deus conserva na existência a todas as suas criaturas. Lindo, né? Oh, esse Deus é maravilhoso. Dogmas do ser humano. O homem é formado por corpo material, né? E alma espiritual, né? O pecado de Adão e Eva se propaga a todos os seus descendentes por geração, não por intimação. O pecado, que é a morte da alma, se propaga de Adão a todos os seus descendentes por geração e não por
intimação, é o que é inerente a cada indivíduo. O homem caído não pode redimir-se a si próprio. Somente um ato livre por parte do amor divino poderia restaurar a ordem sobrenatural e destruída pelo pecado. Dogmas mariano, nós temos o da a Imaculada Conceição de Maria, Santíssima Virgem Maria, a Virgindade Perpétua de Maria, Maria, Mãe de Deus e Assunção de Maria. Dogmas sobre o Papa e a Igreja. A Igreja foi fundada pelo Deus e homem, Jesus Cristo. Jesus Cristo fundou a Igreja, que ele estabeleceu os fundamentos substanciais da mesma, no tocante à doutrina, culto e constituição. Cristo constituiu ao apóstolo São Pedro como primeiro entre os apóstolos e como cabeça visível de toda a Igreja. O Papa possui o pleno e supremo poder de jurisdição sobre toda a Igreja. O Papa é infalível sempre que se pronuncia. A Igreja é infalível cada vez quando faz, definição em matéria de fé e costume. Dogmas sobre sacramentos. Esses dogmas nós já conhecemos, que é o batismo, a salvação, que todos devem ser batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A confirmação, que é o verdadeiro e próprio sacramento ao qual vocês estão aprendendo, para confirmar a fé, que todos os batizados, fortalecidos no Espírito Santo, para que se consolidem interiormente a sua vida, para firmar a fé em Jesus Cristo. A confissão sacramental, que todos os pecados prescritos devem ser, todo pecado, deve ser confessado. A Eucaristia, alguns de vocês que estão no caminho receberam a Eucaristia recentemente, nesse ano de 2021, que é o verdadeiro e próprio sacramento instituído por Jesus, a ordem, que é o verdadeiro e próprio sacramento instituído por Cristo, que a ordem é a ordenação divina, que é composta de bispos, presbíteros e diáconos. O matrimônio, que é o verdadeiro e próprio sacramento. Cristo restaurou o matrimônio, instituindo, bendito por Deus, fazendo que recobrasse seu primitivo ideal na unidade da indissolubilidade, elevando a dignidade deste sacramento. Família é um projeto de Deus. E o dogma, o último dogmas, que é o dogma dos últimos dias. O que é esse dogma dos últimos dias? A morte, a sua origem, o inferno, o purgatório e o fim do mundo e a segunda vinda de Jesus, a ressurreição dos mortos nos últimos dias e o juízo final. Amados, eu corri um pouco com esse vídeo para ele não ficar muito longo, mas que também forçasse vocês a lerem esse material. Espero que seja útil para vocês, nessa caminhada de fé cristã. Eu pesquisei essa fonte sobre dogma tirando do site da Canção Nova, do livro Rica, Iniciação Cristã, e da Wikipédia, que é um site do Google, onde tem a informação mais detalhada. Que Deus abençoe, que vocês estejam sempre fiel realmente nessa caminhada cristã. Estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus.